Bom dia a todos. Vamos começar o nosso call de abertura do dia 24 de janeiro de 2012. Eu sou Eduardo Collor, analista técnico do Banif Invest. Vamos começar aqui analisando o índice Bovespa. O mercado chegou no objetivo de 62.620, né? Fez máxima em 62.693 e acabou realizando para fechar com o Spinning Top. Spinning Top é uma figura de indefinição onde sinaliza a perda da força do movimento anterior, ou seja, perde a força da alta. Com isso, a expectativa é que, perdendo a força da alta, comece a realizar. Isso deve acontecer. O índice futuro acabou de abrir com um forte gap para baixo. S&P futuro 0,59 de queda, Nasdaq futuro 0,41 de queda, a Inglaterra está com 1% de queda, a Alemanha 1,35 de queda, a França 1,30 de queda, Portugal 0,11 de queda, Itália 1,33 de queda. Petróleo caindo 0,77, saindo a 99,05 barril, e a arroba do boi gordo na máxima do dia a 0,59 de alta, saindo a 99,43. Hoje existem alguns indicadores lá fora. 1h da tarde, índice de atividade industrial regional do Fed de Richmond. E depois às 7h30 da noite, horário Brasília, estoque de petróleo, estoque de gasolina, derivados, enfim. Então, 1h da tarde só que tem o índice de atividade industrial regional de Richmond. Então, temos indicadores fracos para o dia de hoje. A expectativa hoje é que o mercado venha a perder esse suporte de curto prazo nos 61.500 e 60, 561, 565. Se não perder, pelo menos ele vem testar esse suporte aqui. Vamos ver aqui o S&P futuro. O S&P já tem 2 dias que fecha com Doji. E a gente sabe que Doji é uma figura de indefinição. A expectativa aqui depois, né, de um movimento forte de alta, né, janeiro surpreendente de alta, a expectativa é que ele venha já realizar. Então, primeiro suporte do índice S&P à vista, né? 1.308, 1.300, enfim. Hoje ele já deve perder esse nível de suporte aqui. Se a gente pegar e olhar aqui lá fora, o S&P já está com 0,61 de queda. E eu pegar 1.316 que ele fechou e puser 0,61% menos, já vem aqui para 1.307,9, 1.308, que ele já vai abrir testando então esse suporte aqui, primeiro suporte de 1.308. Eventualmente até perde hoje esse suporte. Perdendo 1.308, 1.300, o número redondo exerce uma influência psicológica. Inclusive 1.303 é a média em azul, média móvel simples em azul, média móvel simples de 8 períodos. Então a expectativa para o S&P também é de realizar. Se a gente pegar agora a Petrobras, a gente vê que o papel explodiu para cima, já vinha uma expectativa de realização e acabou que abriu praticamente na mínima, fez máxima nos 25,49 e deixou no final uma sombra superior, mostrando que os vendedores
no final assumir o controle do mercado, do papel. Existe uma divergência de topos entre o gráfico e o estocástico lento. O estocástico lento já vendido em 85%, 86%, mostrando então que Petrobras tem uma grande expectativa de realização. Primeiro suporte para Petro, 24,54, que deve ser atingido hoje. Depois disso ele vem para as 23,88, mas ele tem uma grande área de suporte na retração de 50% de Fibonacci na casa de 23,15. O Vale tem espaço para realizar. Perto tem espaço para realizar. A Vale do Doce já não tão esticada, significa também que não tem tanto espaço mais para realizar. O papel fechou no pregão normal a 41,05. No aftermarket fechou 41,27. Então aqui temos um canal de deriva com suporte nos 40,66, resistência 41,50. Caso a Vale venha perder esse canal de deriva, tem alguns suportes antes de chegar num objetivo de realização na casa de 39,80. Então 40,66, depois vem para 40,50, R$40 e aí os 39,80, que é pouquinho acima da média das bandas de Bollinger em vermelho. Então o mercado todo tende a realizar e a Vale, apesar do aftermarket ter fechado para cima, essa alta, talvez expectativa de alta sinalizada pelo aftermarket, tende a não ser concretizada. Esse gap aqui é um gap de área. Ele tem tudo para ser fechado e deverá ser fechado. Isso não significa que ele tem que ser fechado logo de cara. Ele pode demorar algumas semanas para ser fechado. Mas normalmente ele fecha nos primeiros dias. Alguns dias. Gap de fuga, aquele que vai embora e não volta. Aqui ele já sinalizou que perdeu a força da alta. Então já mostra características de gap de área e não mais gap de fuga. Eu gostaria que vocês postassem as análises de vocês em cima das que eu tenho aqui. Eu dou preferência para as que estão na minha lista. E depois no final eu respondo a de vocês. Respondendo uma pergunta específica aqui do Edson. Começou a olhar o índice futuro, mini índice. E tem uma dúvida: como faço para sair da operação? Se eu entro vendendo, como faço para sair depois? É só entrar comprando. Se você vendeu um contrato, você entra comprando um contrato. Você anula a sua posição vendida fazendo a mesma operação, só que inversa. Depois você não fica comprado. Se você vende um e compra um menos um, zero. Você fica zerado. Você ficará comprado se você vende um e compra dois. Um com um zero, você fica comprado em um. Isso chama-se virar a mão. Você estava numa posição vendida e agora virou uma posição comprada. Que não é o que você está perguntando. Você quer saber como é que você sai da operação. Você faz a mesma operação, só que inversa. Se você vendeu 5 contratos, você entra comprando 5. Vendeu 3 contratos, entra comprando 3. Tá certo? E eu gostaria de frisar também para vocês, para a gente otimizar o nosso bate-papo, eu falo de vários papéis no fechamento do dia. E esses papéis que eu falo no fechamento do dia não faz sentido eu falar outra vez na abertura. Tá certo? Então o filme também agora são filmes curtos. Ou seja, nós temos o filme na parte da manhã de 1 hora, das 10 às 11. Depois tem um relatório
de 10, 15 minutos, não deve passar disso, 1 hora da tarde. Também é gravado. E depois, no final do dia, a gente não mudou nada no final do dia, nosso call de fechamento de 5 às 6. Então todos os papéis que eu indico ao longo do dia, que eu disparo compra, a gente fala no final do dia e já antecipa alguns papéis para o dia seguinte. Então papéis, por exemplo, como a LL, que nós falamos ontem, Ambev, né, Arezzo, Cielo, Eletropaulo, Energias Brasil, Souza Cruz, não faz sentido repetir. Eles estão à disposição de vocês para a gente poder otimizar o nosso bate-papo. Já que tínhamos 3 horas na parte da manhã, temos 1 hora, então é uma forma da gente estar otimizando, não ser tão repetitivo. O filme está à disposição, vocês podem assistir a qualquer hora, inclusive seja à noite ou mais cedo de manhã, enfim. Ele já está à disposição de vocês, porque a gente tem que otimizar o nosso tempo ao vivo. Qualquer dúvida eu respondo, eu falo do papel no fórum, não tem problema nenhum. Mas aqui, como a gente tem agora uma hora mais restrita, eu tenho que otimizar o tempo que nós temos para que vocês saiam se beneficiando. Vamos ver aqui. Primeiro papel, então, que nós não falamos ontem, vamos começar falando sobre esse papel aqui. E os papéis, obviamente, que eu não falo, são papéis, por exemplo, como... pegar um papel qualquer aqui, pegar Ambev. Só para dar um exemplo. Ambev, por exemplo, venda 64,09. Não faz sentido eu falar outra vez nesse papel, porque já foi falado ontem. Rompendo 64,09, vende com objetivo a 62,80. Tá certo? O stop é 65,15. Então nós já falamos desse papel ontem, no final da tarde. E não faz sentido repetir o mesmo papel. Ou seja, aqueles papéis que existe uma grande probabilidade de não ferir o fechamento, ou seja, ele fez mínimo no 64,09. Existe uma probabilidade enorme de 90% dele não fazer uma nova mínima. Então esse papel a gente já não fala mais. Porque senão a gente vai estar repetindo os mesmos papéis. Outro papel aqui que nós falamos ontem à tarde, a ALL. Perdendo 9,93. Está aqui, não faz sentido falar outra vez desse papel. Perdendo 9,93, já vendo com objetivo a 9,70, nada mudou. Tá certo? Então não faz sentido a gente estar repetindo os mesmos papéis aqui. Senão a gente não consegue evoluir. O stop aqui é 10. A 10,10 arredondando. Então esses são os papéis que não faz sentido a gente voltar a falar. Eles estão à disposição de vocês. Para a gente poder otimizar. Pereira, faz sentido sim. Tá aqui um exemplo que eu já falei, a LL, 90% de chance dele fechar não rompendo esses 9,93, já foi feita a análise. Por que repetir a mesma análise? Por que repetir a mesma análise de Ambev? Não faz sentido. Estamos aqui, a Anhanguera. Então a Anhanguera realmente, enfim,
tá bem interessante, ele já cumpriu o objetivo de romper a perna 5, né, do triângulo simétrico, tá tudo perfeito, dentro do esperado, sobe rumo aos 25,40. Só que ontem ele fechou aqui com uma figura bem negativa para quem espera que ele chegue nos 25,40. Ou seja, a expectativa de Anhanguera agora, no primeiro momento, é trabalhar com stop curto. Esse papel pode dar venda, ele tem uma divergência de topos, e nesse caso aqui, uma venda mais agressiva seria perder a mínima de 23,55. Então 23,55 é venda com o primeiro objetivo. Vou botar mais grosso aqui. Com o primeiro objetivo aqui nos 21,92. Então 23,55 vende. 21,92 é um objetivo mais forte para um day trade. Tem o suporte aqui nos 22,70. R$22,70, que é a média das bandas de Bollinger. Desculpa, que é a média em azul. Então, desde 23,55 para 22,70 tem uma queda de 3,6 percentual. Nesse caso aqui, eu vou botar um stop um pouquinho mais curto. Aqui vou botar saindo a 24. Então 23,55 vende. 22,70 primeiro objetivo. De 3 e pouco de queda. E stop curto a 24 redondo. Temos uma divergência de topos. O volume do papel nunca foi espetacular. Tem momentos de volume grande realmente, mas o volume aqui nesses últimos 2 dias, essa queda, por exemplo, de ontem, não compromete a expectativa de realização. Outro papel aqui na venda, CEMIG. Fechou depois de um Moroboso, fechou com uma Harami, e o candle de ontem lembra muito um spin top de perda da força da alta. Então aqui é mais um day trade mesmo, porque o papel também em cima de uma flâmula tem expectativa maior de chegar lá nos 38. Então aqui seria mais um giro curto. Então perdendo aqui 33,92 é venda. Ele tem o primeiro objetivo a 33,55. Dá 1,10, um pouquinho mais de 1%. Então esse aqui é um day tradezinho de CEMIG. Esse é o primeiro objetivo, nada impede dele continuar realizando, tá? Mas como ele tem uma expectativa de subir, ele pode vir um pouco mais para baixo. O estocástico já está vendido, sobrecomprado, mas vendido em 84. Nesses últimos dias de alta aqui foi acompanhado de bastante volume. Então esse Harami aí pode realmente dar uma alegria aí na venda.
33,92 vende, 33,55 primeiro objetivo. O stop aqui tem stop sugerido 34,24. Vamos ver aqui os CCIM 3. CCIM está até na minha lista aqui, mas ele está na minha lista de compra, não é lista de venda não. Ele saiu de uma bela alfinetada na banda superior, já retraiu 50%, estocástico sobrevendido nos 10, fechou com martelo, tem uma compra a 407, rompendo 407, né? Ele fechou, ele fez máximo aqui é 405, então o número de Fibonacci aqui 407, então compra 407 significa que ele vai ter que abrir ou com gap para cima ou reverter. Ele fechou aqui a 4 redondo. É, para ser um pouquinho mais agressivo, posso até botar aqui 405. 4 para 405 significa que o papel vai subir 1,25 antes de dar uma compra um pouquinho agressiva. Tem o primeiro objetivo a 4,15. Então compra 405, objetivo 4,15. Stops perder 3,93. Deixa eu já botar esses 3 papéis. Aqui. Então, Anhanguera perdendo 23,55 é venda. Semig perdendo 33,92 é venda. E CCIM rompendo para cima 405 é compra. Eu queria mostrar para vocês aqui Bradesco BBDC4. Não tanto pelo Bradesco. O Bradesco fechou com enforcado. Mas eu queria, na verdade, mostrar para vocês um outro papel, que é Bradespar. Bom, o Bradesco tem uma expectativa de realização. Ele teria uma venda mais conservadora, perdendo essa mínima aqui de 31,76. Mas já que ele tem essa expectativa de realização e Vale também tem uma expectativa de realização,
Então olha o Bradespar, que é uma holding de Bradesco, que é muito carregada em Vale. Eu vou limpar tudo aqui e começar outra vez. Tem um papel que a gente vê aqui que já está sobrecomprado lá nos 94. Não chega a ter divergência. Tem uma resistência aqui nesse topo anterior de 33,96. E a gente vê que nos últimos 3 dias, né, até 4 dias, ele chegou próximo da banda superior, enfim, pouco abaixo da resistência de 33,96 e acabou sempre com muita volatilidade, mas não conseguindo romper. Então tem uma expectativa de realização desse papel também. Esse papel tem um suporte aqui mais imediato na casa de 13 e 14 e logo abaixo em 33 e 14, logo abaixo 32,76, 32,90, vou botar aqui arredondando 32,80, tá aqui 33 de 14 para 32,80. Aqui também dá um day tradezinho. Agora nada impede dele dar uma batida como aconteceu aqui, como aconteceu aqui. Ele pode até alfinetar como aconteceu aqui, ou seja, tem potencial de ganho um pouquinho maior do que esse de 1%. Se a gente jogar aqui, por exemplo, o estudo de Fibonacci, a gente vai ver que ele pode vir um pouquinho mais para baixo. 33,88, que é o primeiro suporte, a primeira retração de Fibonacci, e também por onde passa a média em azul, média móvel simples. Retração de 50%, um pouquinho abaixo, 32,57. Então ele pode vir aqui nos 32,57. Lembrando que esse movimento que a gente está vendo é um movimento de realização, não é reversão de tendência. Por isso que as vendas eu estou botando sempre de uma forma bastante conservadora, né? Giro mais curto. Então tá aqui outro papel na venda para 4, perdendo 33,14. Tem o primeiro objetivo, né, que eu tinha dito ali, 32,80. E o stop a 33,40 é muita coisa. 33,40. Bom, acabou que a gente não falou do índice. Eu estou olhando o índice ali do outro lado. Estou vendo que não tem nada de excepcional, mas vamos direto aqui ao nosso índice. Antes de eu continuar indo em frente. O índice é um... Deixa eu pegar aqui o índice grande. O índice grande acabou fechando também com um doji, mas esse doji não é um doji tanto de definição, é um doji que já sugere uma reversão, tanto que ele está vindo para baixo. Primeiro suporte aqui de 61.900 é um suporte que, enfim, pode mais 500 pontos para baixo, ele chega lá no 61.900. Então, ele tem um objetivo lá no 63.770 arredondando. Aqui em relação à máxima do dia ficou faltando 700 pontos.
Seja, num dia de alta ele cobre isso aqui tranquilamente. Praticamente já atingiu o objetivo e o à vista já tinha atingido como a gente já havia visto, né? Olhando aqui o gráfico de 60 minutos, a gente vê que o futuro, por causa do doji, está dentro de uma grande área de deriva. Ele tem um suporte mais forte aqui na casa de 62 de 200. Aqui eu tenho 3 fundos, cada um com números diferentes. Em torno de 62 de 200. E depois tem outro aqui embaixo em 61 e 900. Para dessa venda aqui, perdendo 62 de 200, significa que o estocástico tem que... bom, o estocástico já está vendido, as bandas de Bollinger tem que começar abrindo uma venda. Perdeu a volatilidade, ele perde também a elasticidade, ele comprime e fica num canal. Então temos aqui um canal de deriva por falta de volatilidade. À medida que o papel começa a abrir volatilidade, ou seja, ele começa a se mexer, as bandas começam a abrir. Aqui ele está muito próximo dessa média das bandas de Bollinger, 62.516, ela está agora aqui. Então uma eventual recuperação do mercado no próximo candle, não seria nesse, seria uma compra conservadora no 62.520 pelo gráfico de 60 minutos. Ele abriu com gap forte. Normalmente esses gaps de intraday aqui, eles tendem a fechar, estatisticamente falando, na primeira hora e meia. Se ele, eu diria que, não sou eu que digo, enfim, estatística mostra que esses gaps, foi feito um estudo com o S&P, mini S&P, mostra que 75% dos gaps fecham na primeira hora e meia. Se eles não fecham na primeira hora e meia, metade desses 25% que não fecham, eles tendem a fechar nos próximos 2 dias. E a outra metade, enfim, 12,5%, 12,25%, se fechar, fecha depois de 2, 3 dias. Então a grande expectativa é que ele venha fechar. Então, se não na primeira hora e meia, no primeiro dia ou primeiros 2 dias. Ou seja, mais de 85% das vezes fecha nos primeiros 2 dias. Isso é estatística do mini S&P futuro. Se alguém quiser fazer estatística em relação ao nosso mercado, eu agradeço, porque nós não temos esse tipo de estatística. Aliás, o americano põe estatística em tudo, a gente aqui não põe estatística em nada. Eu vou ver se consigo um livro para vocês que mostra estatisticamente todas as figuras, seja da teoria de Dow, seja de gráfico japonês, qual é a estatística em cima dessas figuras, ou seja, quanto que disso aí realmente funciona e quanto que não funciona. É bem interessante esse livro. Eu vou dar um jeito de conseguir pelo menos o nome deles para quem estiver interessado. O livro é em inglês. Gráfico de 15 minutos então, a gente está vendo que ele está dentro de uma derivazinha. E agora aqui a gente pode começar a sinalizar algumas compras. Primeira, se romper os 500, e tem um upside pequeno, na média das bandas de Bollinger está em 650, ou seja, 150 pontos para cima.
Quem opera, se alguém opera um índice grande, aí vale a pena, já são R$ 1.500. Caso contrário, esperar uma venda perdendo a mínima do dia e ele já está vindo um pouquinho mais para baixo, né? Ou seja, a mínima do dia significa perder os 215. Então vamos botar aqui 210. Perdendo 210, a gente consegue enxergar melhor. Que aqui seria 220. Ele tem um primeiro objetivo na banda inferior de Bollinger, que é um pouco subjetiva. Mas aqui assim a gente tem um nível de suporte. A abertura aqui foi o fechamento 0,70. A abertura aqui foi 0,60. Então o objetivo é 0,70. Que é mais ou menos onde está a banda inferior de Bollinger. Inferior está em 62,086. Então nessa faixa aqui, perdendo 62,200, tem aí 130 pontos para baixo. Voltamos aqui para o nosso gráfico diário. Pergunta do Cavalo, se eu vejo Petro abrindo com gap. Eu vejo Petro abrindo com gap para baixo. A expectativa para o mercado é de realização. Lá fora o S&P 0,51 de queda, Nasdaq 0,37 de queda, Europa toda caindo, Itália já com 1,20 de queda, Alemanha 1,16 de queda, França 1,20 de queda. Então tudo indica que esse mercado vem para baixo. Vai abrir em queda. O dólar aqui já abriu com um gap enorme. Já está bem esticado, querendo realizar. Mas se o nosso mercado à vista não subir, o índice tende, o dólar tende, ele sim a continuar subindo. Índice em queda, bolsa em queda, dólar em alta. Então temos aqui 68,50. Seria uma próxima compra, mas aí já é uma compra muito agressiva, porque o estocado já está lá em cima, querendo reverter, né, 88, virando. A gente pode ver aí um certo marasmo no mercado. Marasmo significa deriva, uma certa deriva para o mercado aliviar esses indicadores. Pergunta, a variação do índice é só em função da variação dos papéis que compõem a carteira? Ou a demanda de investidores também influencia? O índice fundamentalmente funciona em função do índice à vista. Não existe derivativo se não tiver um ativo objeto físico. Tem boi futuro porque tem boi no pasto. Tem dólar futuro porque tem dólar papel. E assim por diante. Tem índice futuro porque tem índice à vista. Mas obviamente que existe, dentro dessa expectativa de variação do índice, existe um pedacinho, digamos assim, de expectativa, ou seja, de especulação mesmo. Então, não é só um movimento, enfim, se existe uma expectativa de queda, o índice já abre caindo, mas se o mercado à vista não realiza o suficiente para dar sustentação para o índice futuro, o índice acaba subindo. Então, muitas vezes vocês vão ver, já deve ter reparado, a bolsa abrindo em queda,
tá certo? E o índice subindo. Por quê? Porque a bolsa não abre com a queda, com a velocidade, com a força esperada para fazer com que o índice se mantenha naquele patamar ou até venha a cair mais. Se ele cai de uma forma mais tímida, o índice sobe para se adequar à realidade do índice Bovespa, do índice à vista. Isso acontece, né, com a nossa bolsa em relação à bolsa americana também, levando-se em consideração, né, dentro dessa projeção que a bolsa americana seria o mercado à vista e a nossa bolsa aqui seria o derivativo, ou seja, a nossa bolsa aqui é tida como mais especulativa, mais perigosa, mais volátil. Então a gente serve muito, existe muito esse parâmetro. Né? Se a bolsa americana não vem uma queda dessa, por exemplo, que está sendo esperado, se ela não chega rapidamente nos 50%, 60% de queda, 0,50, 0,60, a nossa bolsa aqui, que vai abrir bem antes, vamos dizer que ela esteja na casa de 0,60. Se a bolsa lá fora ficar no 0,15, 0,20, a expectativa maior é que a nossa bolsa suba, se mantenha no lado negativo, mas suba para diminuir essa diferença. É mais ou menos isso. É interessante a gente ver esse comportamento na primeira meia hora de pregão. Vamos em frente aqui. Vale Doce a gente já falou. Vale Doce estão nos Vale, Petro, são os primeiros papéis que eu falo. E tem mais, gente. Se vocês entrarem tanto no site da corretora como no fórum, as análises de todos os papéis estão lá também. Não sei se vocês têm costume de olhar, eu acho interessante vocês darem uma olhada também, porque eles estão ali à disposição de vocês, no fórum e no site. A RT, por exemplo, tá transcrevendo a análise que eu fiz de Vale. Deixa eu entender, Pereira, o que você está pedindo. Não teria como deixar a gente atualizado sobre os papéis do dia? Pereira, a gente volta naquela situação. Vamos ver Souza Cruz, por exemplo. Cruz 3, que nós falamos ontem. Cruz 3, alguém anotou aí o que eu falei sobre Souza Cruz ontem? Compra rompendo 22,25, objetivo 22,66, stop 21,93. Foi isso que eu falei aqui. Outro papel que eu falei ontem é LPL4. $35,85 rompendo para cima é compra. 35,85 para cima é compra. Você não mudou o ponto de compra. Primeiro objetivo 36,40. Ou seja, o papel fechou na mínima vindo para baixo. A expectativa desse papel da compra hoje é pequena. No aftermarket, no finalzinho, ele acabou fechando mais para baixo ainda.
A gente tem que montar um modelo, e óbvio que eu aceito sugestões. É o seguinte, não faz sentido eu falar sobre um monte de papel de noite, à tarde, e eu voltar a falar desses papéis, sendo que nada mudou. Como resolver isso? Eu não sei. Ou eu não falo à noite, aí se eu não falar desses papéis da noite, eu vou falar sobre o quê? Eu tenho que falar sobre as expectativas dos papéis que estão para acontecer. Algo de interessante. Então qual é a ideia? A ideia é eu passar mais papéis para vocês utilizando a parte da noite e a parte da manhã. Porque se eu for repetir os mesmos papéis de noite e de manhã, a gente não sai do lugar. A ideia é só essa. Papéis que a gente já viu. Né? Isso vocês tem que olhar isso. Ou seja, vocês têm que ter um pouquinho de trabalho no sentido de otimizar o lado de vocês também. Ou vai anotando o que eu já passei de noite, para não ter que ir olhar o filme, ou se não teve oportunidade, dá uma olhadinha no filme. Tem dúvida, o filme está aí exatamente para isso. Para vocês olharem, verem, análise, quantas vezes vocês acharem interessante. Para a gente ter tempo de falar sobre índice, para a gente ter tempo de falar sobre dólar, para falar sobre outros assuntos, para tornar enfim, tentar manter o mesmo ritmo do chat que a gente tinha antes. A ideia é essa. Eu quero fazer com que essa nova grade mantenha no máximo possível as características que a gente vinha tendo antes. Pereira, o efeito é o mesmo. Não muda absolutamente nada. CCIM, por exemplo, nós não analisamos. CCIM, tá certo? Foi um papel que não foi analisado. Analisei hoje. Os papéis que eu analisei aqui, pega esse papel aqui, Copasa. Copasa nós falamos ontem. Venda 35,49. Tá aqui, 35,49. Não mudou absolutamente nada. Objetivo 35, que é a média das bandas de Bollinger. Não mudou nada. Por que eu vou, né, mais uma vez, falar do mesmo papel que eu falei ontem e que não mudou absolutamente nada? Não sei. Não sei por que essa vontade de falar duas vezes sobre a mesma coisa. Eu acho que é total perda de tempo. A gente tem que usar o nosso tempo para agregar e não para ser repeteco. Então, Copasa não mudou absolutamente nada. Por que eu vou repetir Copasa outra vez? Os papéis já estão ali, já foram falados. Alguns papéis, por exemplo, que não foram falados, como MRV, a gente falou assim, opa, vamos falar desse papel amanhã, vamos falar de um papel ou de outro. Os papéis que merecem ser falados por indefinição, óbvio que tem que ser falado. Mas aqueles que já estão, né, bem definidos, não precisa. A gente tem que otimizar o nosso tempo aqui, já falei. Porque a ideia, inclusive, é ter mais tempo para falar dos papéis de vocês. Se eu for falar dos mesmos papéis, os papéis de vocês, eu não consigo falar. Gente, o Cavalcante, nós estamos falando de coisas diferentes. O que eu estou dizendo é o seguinte: não faz sentido repetir as análises que eu fiz ontem à noite, agora de manhã outra vez. Existem análises que precisam ser atualizadas, com certeza precisam,
Mas existem aquelas, como eu mostrei vários papéis para vocês aí, que não precisam ser atualizadas. Elas já estão ali. Não, nada mudou. Ponto de compra, ponto de venda, stop, objetivo, não mudou nada. Então esses papéis, eu não falo mais. Falei uma vez, não falo mais. Vamos ter mais tempo para falar de outros papéis. Para falar de índice, para falar de dólar e outros papéis. Eu não vejo qual é o transtorno nisso. Muito pelo contrário, o transtorno seria ficar repetindo, né? Ontem e hoje eu falo a mesma coisa. Não faz sentido. Você não teve a oportunidade de olhar ontem? Olha o filme. O filme não tem mais 3 horas, o filme tem 1 hora. Se o papel, se tem alguma coisa a ser dita, eu volto com o papel no dia seguinte. Se não, se nada mudou, não faz nenhum sentido eu estar falando do papel mais uma vez. Ao longo do dia eu vou tirando dúvidas pontuais de vocês. Mas os papéis, a carteira de entradas, de saídas, compras, de vendas, eu já passo para vocês. Vamos lá, Petroquímica, Petromanguinhos. Continua com o mesmo ponto de compra em 11,22. Nada mudou. Ele fechou aqui a média em azul, fechou cravado em cima do fechamento, ou seja, 11,21 é um suporte muito forte. Essa média azul fechou cravado nesse 1,21. Aqui 1,21. Então 1,21 é um suporte muito forte. Então tem que esperar romper 1,21. 1,22 é um suporte muito forte. Ou seja, ontem acabou não dando compra porque ele não rompeu 1,22. A análise, né, a recomendação é clara. Ó, rompendo a resistência de 1,22, entra comprando. Ou seja, para comprar teria que ter sido a 1,23. A 1,22 não. Por quê? Porque 1,22 é resistência. Resistência não é para comprar. Nas resistências nós vendemos, nos suportes nós compramos. Rompido a resistência, aí sim compra. Uma resistência rompida vira suporte. Aí você compra. Então ele acabou fechando a 1,19. Para voltar para 1,22, tem um percentual já razoável. Ou seja, 2,50. Se for dar ponto de compra a 1,23, fechou 1,19 para 1,23, que seria o ponto efetivamente de comprar, seria 3,30 e poucos de alta. Ou seja, por enquanto esse papel a gente pode deixar meio de lado. Vamos ver aqui, estou vendo aqui para vocês. Bom, Souza Cruz, já tinha falado do Souza Cruz ontem, né? Já falei hoje do Souza Cruz outra vez. Vamos para a CSN. CSN é uma rocha, não para de subir. Na verdade, esse estudo de Fibonacci aqui seria só uma eventualidade de uma realização. Se a gente pegar no gráfico semanal, o papel tá um foguete. Daqui a pouco ele chega na lua. Agora só no semanal ele está vindo para cima, rompeu alguma resistência importante. Está testando a banda superior de Bollinger. Já está lá nos 94.
bem sobrecomprado. Esse candlezinho que a gente está vendo aqui é um candle, como é um gráfico diário, são 2 dias presente aqui. Ou seja, ele fecha só na sexta-feira. Lembrando que amanhã é feriado em São Paulo, portanto não tem bolsa. É feriado municipal. Sexta-feira foi feriado no Rio, quarta-feira é feriado em São Paulo. Então vocês que estiveram aqui na sexta-feira vão curtir feriadão no meio da semana. Então CSN tem o suporte aqui a 17,05. Enfim, ele está vindo para cima, ainda tem, o papel está uma inércia de alta. O que é inércia de alta? Imagina um trem a 200 por hora e ele precisa frear. Você desligou o motor, está freando, está freando, nada acontece, liga ré, vai de ré e ele não para. Tá certo? Isso, ele está numa inércia. Você está num carro a 100 por hora, você não consegue frear em 1 metro. Você precisa de mais tempo para conseguir frear. Isso que a gente chama de inércia. Ou seja, apesar de ter perdido fundamentos para levar o papel para cima, né, existe ainda uma turma comprando, eu não direi comprando no vazio, mas terminando de montar a posição. Os grandes terminando de montar uma posição de longo prazo e os pequenininhos tentando, enfim, achando que a subida é eterna. Voltando aqui então. Então não é para comprar mais esse papel é para manter. E a gente pode traçar aqui primeira coisa, uma linha de tendência de alta mais tranquila, uma linha de tendência de alta mais agressiva. Seria algo parecido com esse daqui. Mas agora é para manter, não é mais para comprar. Amém, Arnaldo. O Zin 3. O Zin 3 está dentro de uma pequena área de deriva, né, ligeiramente vindo para baixo, enfim, papel estocástico também realizando. Não tem ponto de compra aqui por enquanto, a expectativa é de realização. Primeiro suporte importante temos aqui 17, depois um pouquinho abaixo, média em vermelho das bandas de Bollinger nos 16,90. Então se você está fora do papel, uma eventual venda seria perdendo o suporte de 16,80. Mas não acho que está interessante esse papel não, acho que tem coisas melhores para a gente estar aí olhando. Cavoca, a expectativa era que eu fosse falar de opções também. Mas a gente já está 2 dias falando, né, rodando em cima da mesma situação.
Daqui a 2 semanas entra o estagiário. E o que eu vou fazer? Eu vou montar uma planilhazinha diária, que vocês têm, na verdade. Se vocês já assinarem essas mensagens, vocês já recebem pode receber tanto pelo celular. Se o Shark tá aberto, vocês recebem todas as análises, né? Resumo delas. Se é para fazer day trade, compra, rompendo, qual resistência, qual objetivo, qual stop, tem tudo ali. Então, se você não está recebendo, entra e assina esse produto. Toda vez que eu disparar um call, seja de compra ou venda, vocês vão estar recebendo no Shark de vocês. É a maneira mais fácil. Além disso, eu vou estar fazendo uma outra para postar, fazer um resumo para vocês. Da mesma forma, compra rompendo tanto, objetivo tanto, ganho de tanto, stop de tanto, perda de tanto. Eu já tenho isso pronto. Vou arranjar o estagiário, vai começar daqui a pouco. Mais 2 semanas eu boto ele para fazer isso. Né? Todo final do dia está atualizado para vocês. Ou seja, no dia seguinte de manhã está à disposição, né, de todas aquelas que nós estamos tendo. Estamos posicionados, não estamos posicionados, foi estopado. Enfim, eu acho que isso aí resolve bastante a questão. Tá certo? Já são 11 horas da manhã. E vamos encerrar por aqui. Só para avisar para vocês que CEMIG disparou. Está querendo disparar uma venda aqui. Fica de olho, perdendo 33,92. Day trade é para vender. A LL também. A LL também está dando venda. Tá certo? A gente se vê no fórum. Obrigado e até mais tarde.